Olá, meio ambiente é o tema de hoje do Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. E a gente vai falar muito sobre o Maranhão. Nosso estado é o segundo maior da região Nordeste, com quase 332 mil quilômetros quadrados. E tem a segunda maior extensão de litoral do Brasil, com 640 quilômetros. Pois é, preservar os recursos naturais de uma área tão extensa requer uma boa dose de conscientização, além da permanente fiscalização da sociedade, do poder público e das instituições da justiça. E veja também nos destaques do programa de hoje. O trabalho conjunto da Corregedoria Geral da Justiça, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública para analisar a situação de mais de 200 presos no mutirão carcerário em Itapecuru-Mirim. A redução significativa do tempo entre o pedido de medidas protetivas de urgência e o recebimento pelo juiz, com a integração das delegacias da mulher de São Luís ao processo judicial eletrônico. O casamento comunitário entre internos do presídio de Davinópolis e suas companheiras. Tem ainda o quadro Fala aí, Juiz, esclarecendo um tema do cotidiano da justiça. O quadro Juridiquês vai explicar o significado da expressão indúbio pro réu. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre os desafios de instituições e do cidadão para manter os recursos naturais do Estado é o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior, da Promotoria Especializada do Meio Ambiente. É agora, no Justiça Cidadã. O Maranhão é o único estado do Nordeste com parte do território coberto pela floresta amazônica. E tem o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com uma área de mais de 150 mil hectares. Um estado que reúne planícies litorâneas recheadas de dunas, reentrâncias, vegetações de cerrado, mata de cocais, floresta amazônica, mangues, além de rios e lagos, merece atenção especial de todos. E quem está aqui para falar sobre esse tema é o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior, da Promotoria Especializada do Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, promotor. Muito obrigado. Promotor Fernando, quais são os principais desafios da sociedade e do poder público para garantir a manutenção dos recursos naturais do estado do Maranhão? Os principais desafios estão no sentido de você manter as florestas que ainda se têm e garantir a recuperação daquelas que foram devastadas ao longo de muitos anos. Por que as florestas estão entre os principais desafios da sociedade e do poder público? Por que é dos dois ainda? Ou seja, não é só da sociedade nem só do poder público. Porque a preservação das florestas e a recuperação daquelas que foram devastadas é o caminho para você ter os recursos hídricos, para você ter a biodiversidade, para você ter a preservação da fauna, para você ter a melhoria da qualidade do ar, ou seja, todos os outros bens ambientais dependem da preservação da floresta, ou seja, sem ela você não consegue trabalhar eficazmente os outros temas. E esse é um trabalho que exige não só o poder público presente, mas a sociedade engajar-se e desempenhar seus papéis, cada cidadão no seu pequeno pedaço de terra, na sua conduta diária, na incorporação do seu dia a dia. Agora, doutor Fernando, qual é o papel das instituições da justiça na defesa dos recursos naturais, do patrimônio cultural e das cidades sustentáveis? São três temas que estão muito relacionados, ou seja, a cidade sustentável é o único meio pelo qual o cidadão consegue se comunicar, se relacionar com a natureza. Ou seja, é muito importante as pessoas entenderem que os chamados problemas ambientais, como nós falamos agora, a escassez de água, a má qualidade do ar, a perda da biodiversidade, não são problemas que estão alheios à cidade. A cidade é o meio por onde esses problemas se potencializam, se tornam mais graves ou eles são menores. Ou seja, a cidade sustentável é o caminho. Bom, qual é o papel das instituições? Aí são vários papéis. O primeiro deles é exercer o controle das atividades econômicas que utilizam recursos naturais e geram resíduos. Ou seja, é esse binômio com que as instituições têm que trabalhar o tempo inteiro, ou seja, um binômio de sustentabilidade. Cada vez que ela vai tratar de um tema, de uma atividade econômica, de uma obra, ela tem que observar esses dois efeitos. Bom, o que é que vai usufruir de menos recursos naturais? O que é que eu posso
prestar um serviço, o que é que eu posso desenvolver, uma atividade, até mesmo habitação, por exemplo. Qual é o tamanho da minha pegada ecológica? A nossa capital, São Luís, está muito distante dessa realidade, doutor? Tá bastante distante, né? Distante tem porque... muita coisa ainda para ser feita, né? Muito. São Luís é uma cidade que tem muito a ser feita, até porque São Luís é uma ilha que das ilhas brasileiras que tem capitais é que tem a maior contingente populacional. Ao mesmo tempo, ela tem ecossistemas extremamente frágeis, tem muitas nascentes, tem muitos manguezais. E o que é o difícil? É você equilibrar, as instituições equilibrarem, por exemplo, o uso e a ocupação do solo. Onde você deve, o município, por exemplo, estimular a que as pessoas ocupem e onde ele deve desestimular que as pessoas ocupem. Ou seja, quais são as áreas mais frágeis da cidade. Por exemplo, os locais que são recargas de aquíferos, ou seja, aqueles locais onde você vai ter a recarga dos lençóis freáticos, falando uma linguagem bem do cidadão. Esses locais, o município não deve estimular que eles sejam ocupados. Já aqueles locais que são mais resistentes, ele deve estimular que sejam ocupados. E, ao mesmo tempo, trabalhar com uma lógica de como a sociedade se comporta no espaço. É a questão do patrimônio cultural. Ou seja, o patrimônio cultural é construído a partir das relações da sociedade com o ecossistema. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. A gente dá sequência à entrevista com o promotor de justiça, Fernando Cabral Barreto Júnior. E você, quer se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Então ligue para o 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. A ligação é gratuita. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. Bom, e agora nós vamos falar da agilidade na segunda vara da mulher de São Luís, depois da integração das delegacias da mulher da capital ao sistema do processo judicial eletrônico. Pois é. Essa integração com a possibilidade de pedido eletrônico das medidas protetivas de urgência em favor de mulheres em situação de violência reduziu significativamente o tempo entre o protocolo do pedido e o seu recebimento e análise pelo juiz responsável. A integração das delegacias da mulher da capital ao sistema Processo Judicial Eletrônico, PJE, reduziu significativamente o tempo entre o protocolo do pedido e o seu recebimento e análise pelo juiz responsável. Antes, o protocolo dos pedidos em favor das mulheres em situação de violência era feito fisicamente, aguardando tempo para digitalização e autuação e levando até 3 dias para serem apreciados pelo juiz. Com a integração, as medidas são avaliadas em algumas horas ou até mesmo minutos. Segundo a juíza Lúcia Helena Barros Rilui, titular da segunda vara de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher de São Luís, a medida reflete na garantia de que a situação de risco de muitas mulheres será mais rapidamente avaliada pelo magistrado. Essa integração, ela se efetivou mesmo a partir de agora, desse ano de 2018. Antes, a vara funcionava no fórum, Ministério Público em outro local e a Defensoria e as delegacias. Desde a vinda do Judiciário para cá, para a segunda vara, para cá, para a Casa da Mulher, nós conseguimos tornar essa proteção integral à mulher. De que forma? A vítima de uma violência doméstica e familiar, ela se dirige primeiramente ao serviço psicossocial da casa da mulher e depois ela é encaminhada para a delegacia especializada, onde vai ser relatado o fato. A autoridade policial ela vai formalizar o BO e em seguida esse procedimento feito na delegacia vem para a segunda vara especializada. A delegada da mulher, Kazumi Tanaka, falou sobre a agilidade do processo e os seus benefícios às mulheres. Ele é fundamental na agilidade da apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência pela vara especializada, uma vez que a dinâmica ela é melhor, ou a comunicação da delegacia com a vara ela também fica mais otimizada, e a resposta para a mulher em situação de violência, que se encontra, a grande parte delas, em situação de grande vulnerabilidade, também o tempo de resposta é bem menor. Então, assim, foi esse termo de cooperação assinado entre o Judiciário e a Segurança Pública, ele deu um impulso significativo para que a mulher em situação de violência ela tenha a sua resposta pelo Poder Judiciário
mais eficiente a partir do momento que há uma apreciação um envio mais rápido, uma apreciação mais rápida pelo judiciário a partir daquele encaminhamento. Foi o que eu consegui observar aqui. Eu passei pela Defensoria Pública, fui muito bem atendida. Fui no outro setor, que é do psicológico, também me atenderam bem. Tudo bem, eu estou aqui até agora aguardando para falar com a delegada. A integração das delegacias ao processo judicial eletrônico PJE se deu através de um termo de cooperação técnica, assinada em janeiro deste ano pela presidência do TJMA, Corregedoria Geral da Justiça, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMA e Secretaria Estadual de Segurança Pública. E já está disponível na página da Corregedoria Geral da Justiça o plano de gestão para o biênio 2018-2019. O documento traz os objetivos, as metas e as ações a serem implantadas, algumas delas já em andamento, em uma gestão compartilhada entre magistrados e servidores. Valores da sociedade como justiça, credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, transparência, responsabilidade social e ambiental, imparcialidade, ética e outros foram considerados no planejamento. Além de metas relacionadas à erradicação do subregistro civil no Estado, o combate à corrupção e à improbidade administrativa, maior agilidade nos processos judiciais e administrativos e ações de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mutirão carcerário em Itapecuru-Mirim para analisar a situação de mais de 200 presos. E no presídio de Davinópolis, o casamento comunitário de 8 internos com suas companheiras. O quadro Fala aí, Juiz esclarece mais um tema do dia a dia da justiça. E aqui no estúdio a gente conversa sobre lixo, agrotóxicos, saneamento e o que tem sido feito pelo Ministério Público Estadual. O promotor de justiça, Fernando Cabral Barreto Júnior, vai falar sobre tudo isso. A gente volta daqui a pouco, não saia daí.